dia a todos os corações. Pedimos que possam desligar ou colocar em modo silencioso os celulares para darmos início à nossa reunião da manhã de hoje. E para isso, vamos ler o livro Vida Feliz, de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Lição 48. Ouve com atenção e cuidado. Não te apresses em cortar o assunto, como se já o tivesse entendido. Há pessoas que têm dificuldades de expressão e tornam-se difíceis de serem compreendidas. Após ouvires, se a circunstância permitir, dialoga um pouco com o expositor, a fim de que o tema se fique esclarecido e o aprendas. Quem ouve bem, penetra melhor nos ensinamentos que lhe chegam. Ouvir é ainda uma arte pouco exercitada. Vamos então elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior. E aqui, Senhor, estamos reunidos nesta manhã para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Que nossa irmã, que fará uso da palavra nessa manhã, possa ser bem intuída e que todos nós possamos absorver os conhecimentos que aqui serão passados. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Vamos passar para a nossa parte, que é do estudo. Hoje está com a nossa irmã Simone Afonso, que vai falar sobre o capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, Preces por Outrem, Ação de Graça pelo Bem Concedido aos Nossos Inimigos. Item 48, Prefácio, e item 49, a prece. Pelos inimigos do Espiritismo, itens de 50 e 51, Prefácio, e item 52, a prece. Que possamos vibrar com a nossa irmã. Bom dia a todos, queridos, que Jesus possa nos envolver nessa manhã tão bonita, né, de sol, esquentando nossas almas, né? E vamos dar continuidade ao capítulo 28 da coletânea de prece. Semana passada nós tratamos pelos nossos inimigos e pelos que nos querem mal, né? Nós fizemos o estudo, né, sobre esse tema, de fazer prece pelas pessoas que a gente considere inimigo, que a gente vão trazer aquelas pessoas que a gente não se dá bem, que nos fizeram algum mal, que nos magoaram, né? Porque a palavra inimigo, ela tem um cunho muito forte para nós, né? Então, vamos situar esses irmãos nessa situação. E Kardec nos ensina a orar por eles, porque a gente vai ao encontro dos ensinamentos de Jesus, né? Amai os vossos inimigos. E no estudo de hoje, a gente vai falar sobre a ação de graças pelo bem concedido aos nossos inimigos. É um passo além. Dar graças a tudo quanto de bom acontece com aquele que nos magoou, aquele que nos fez mal, aqueles que nós também fizemos mal, porque não apenas fazem mal a nós também, às vezes, agimos de forma equivocada com o outro. Nós, muitas vezes, magoamos. Uma relação, às vezes, de conflito, ela tem os dois lados ali participando, né? Então, Kardec fala para nós sobre essa oração, dar graças ao bem concedido a alguém. Então, será que nós já conseguimos ser grato a Deus por aquela pessoa ter conseguido a situação ser resolvida da melhor forma para ela? Então, vamos lá no item 48. Não desejar mal aos seus inimigos é ser apenas meio caridoso. A verdadeira caridade quer que lhes almejemos o bem e que nos sintamos felizes com o bem que lhes advenha. Qual é a verdadeira caridade que entendia Jesus? Está lá no Livro dos Espíritos.
benevolência, indulgência e perdão das ofensas. E o que é ser benevolente? O que é ter benevolência? Benevolência é ter bondade de ânimo para com as imperfeições do outro. É ter essa bondade de ânimo. É estar aberto para entender a dificuldade do outro. O que é indulgência? É uma disposição. Olha que tudo se refere a nós, não ao outro. É uma disposição que eu tenho de perdoar aquelas pessoas que me fizeram mal. E o perdão das ofensas, que foi um ensinamento que Jesus deixou no seu tempo que teve conosco, foi o tempo todo ele falando do perdão, porque o perdão, ele é uma cura da alma, mas uma cura nossa. Nós nos curamos através do perdão. O perdão, ele não apenas liberta, o perdão, ele cura. Então, toda essa resposta aqui da verdadeira caridade, como entendia Jesus, é para que a gente desenvolva em nós sentimentos que vão nos curar e nos fazer melhores. Então, não basta eu apenas não desejar o mal. Eu tenho que estar vibrando para que o outro consiga realizar aquilo que é bom para ele, aquilo que ele também sonha. Porque todos nós vamos precisar de benevolência, de indulgência e de perdão. Numa situação de conflitos, os dois lados fazem parte muitas vezes. Então, que a gente tenha esse olhar dessa caridade plena, dessa caridade como entendia Jesus. E foi o que ele ensinou. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. Não é você a face propriamente dito, o ato em si, mas é você não revidar, é você não desejar o mal, é você não fazer com que aquela pessoa, que a situação seja pior do que já está. E aí nós vamos para a prece. Meu Deus, entendeste em tua justiça encher de júbilo o coração de, aí a gente pronuncia o nome, agradeço-te por ele sem embargo do mal que me fez ou que tem procurado fazer. Embargo, sem impedimento, né? Então, quando a gente fala assim, eu confio na justiça de Deus, eu confio na justiça de Deus, sabendo que a justiça de Deus ela vem sempre acompanhada da misericórdia, ou eu coloco a justiça de Deus refletindo a minha justiça como ser imperfeito, né? Deus sabe, Deus está vendo, Deus é justo, mas esse Deus é justo, entendendo que Ele vai agir sempre da melhor forma, ou Ele vai punir porque eu acho que ser justo é a punição, ser justo é fazer com que o outro sofra. Então eu não posso colocar justiça de Deus de acordo com as minhas concepções, mas entendendo que justiça de Deus ela é plena, ela é completa e ela vem sempre acompanhada da misericórdia, que falta muitas vezes em nós, que falta muitas vezes no nosso julgamento. Então, mesmo que a pessoa me fez mal, mesmo que a pessoa ainda me magoe, mesmo que ela ainda não me perdoe, mesmo que eu ainda tenha sentimentos, que eu trabalhe em mim esse perdão e esse desejo do bem. Porque quando eu tenho que trabalhar em mim a verdadeira caridade, entender que todos nós precisamos de caridade. Todos nós queremos o melhor. Então o outro também, aquele outro que eu acho que não merece, aquele outro muitas vezes está precisando muito mais de caridade, de um olhar caridoso, de um pensamento bom, de uma prece que o fortaleça do que eu imagino. E nós somos agentes da providência. Se desse bem ele se aproveitasse para me humilhar, eu receberia isso como uma prova para a minha caridade. Se o bem que ele está recebendo, ele pisasse no meu orgulho, na minha vaidade, que eu receba isso como prova da minha humildade e caridade. Porque nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece se nós não estivermos envolvidos ali numa lei de causa e efeito. Então, desejar o bem ao outro sempre é a melhor solução nas nossas vidas. Bons espíritos que me protegeis, não permitais que me sinta pesaroso por isso. Isentai-me da inveja e do ciúme que rebaixam. Inveja e ciúme. A inveja é um sentimento danoso para nós, que nos corrói. Ela vai aumentando e a gente vai sendo esmagado por esse sentimento.
ser invejoso, ter inveja do bem que acontece. Mas ele não merecia aquilo. Por que ele conseguiu aquele trabalho? Por que ele conseguiu aquela estabilidade? Por que ele conseguiu isso, aquilo, aquilo outro? E a inveja vai nos corroendo e a gente não vai vendo que é uma lição para nós percebermos que aquele que muitas vezes é a nossa malquerência, o que nos fez mal, o que nós nos fizemos mal, está conseguindo alguma coisa, porque ali existe uma misericórdia e também existe o merecimento. Trabalhar em nós a humildade, trabalhar em nós o desapego, trabalhar em nós, deixarmos de lado esses sentimentos que nos rebaixam. A inveja são sentimentos que nos rebaixam. O ciúme de alguém que conseguiu alguma coisa. Eu não tenho condições de julgar o merecimento de ninguém. Isso cabe a Deus fazer. Inspirar-me ao contrário, a generosidade que eleva, sermos generosos. E é muito fácil ser generoso com aqueles amigos, irmãos, companheiros. Quanto é difícil a gente ser generoso com aquele que pisa no nosso pé, que nos magoa, né? Esquecendo o passado, não dando a outra face para que a gente não repita ou não faça algo para complicar a situação. A humilhação está no mal e não no bem. E sabemos que cedo ou tarde, justiça será feita a cada um segundo suas obras. Sempre o bem. O bem não humilha. Desejar o bem não vai me trazer, você não tem vergonha, você é fraco, você está desejando bem para ele. Pô, pensa bem quanto mal ele te fez. Mais vergonhoso é a gente alimentar o mal. É esquecer todo o rancor. É levar para outra existência todo um mal, uma inimizade que poderia ter sido resolvida aqui. Reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho, que foi o ensinamento do Cristo. Então vamos dar graças sim ao bem que o outro conseguiu, porque cada um será dado segundo as suas obras, e quem estipula isso não somos nós não, é Deus. Se a gente confia na misericórdia e na justiça de Deus, que a gente coloque nas mãos dele, que ele sabe o melhor caminho, e que a gente sempre dê o melhor que estivermos em nós. Se não conseguimos ainda fazer em ação, que a gente faça em prece. E o outro item, que é só um pouquinho maior do que esse, pelos inimigos do espiritismo, nós vamos trazer aqui uma passagem, que é uma passagem do Sermão da Montanha, em que Kardec trabalha especificamente nesse item aqui, nesse item 28, aqui nesse capítulo 28, no item 50. Bem-aventurados os famintos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Na época, a tradução de justiça tinha a ver com espiritualidade. Um homem justo era tido como um homem santo. Então, quando Kardec fala aqui, bem-aventurados os famintos de justiça, também se entende bem-aventurados o faminto por espiritualidade, por ensinamentos divinos. Termos sede de conhecer algo maior. Ditosos sereis quando os homens vos carregarem de maldições, vos perseguirem e falsamente disserem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Rejubilai-vos então, porque grande recompensa vos está reservada nos céus, pois assim perseguiram eles os profetas enviados entre vós. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode perder a alma e corpo no inferno. Então isso aqui é um discurso direto de Jesus, né? O Sermão da Montanha é um discurso direto de Jesus em que ele prega, ele traz os seus ensinamentos diretamente para o povo. E quando ele fala aqui, perseguir-lhe por minha causa, não a causa, não o ser, não a individualidade de Jesus, mas todo o ensinamento que Jesus trouxe consigo, todo o ensinamento novo que Jesus trouxe. Então, quando ele fala aqui, é sobre isso, né?
se vos perseguirem, facilmente serem contra vós toda espécie de mal por minha causa. Mas sim o ensinamento que Jesus trouxe. Então essa passagem, Jesus veio alertando a todos que estavam ali sobre as perseguições que iriam passar ao seguirem os seus ensinamentos, ao seguirem tudo aquilo que ele trouxe, e que a gente vai ver no decorrer da história da humanidade que essa perseguição continuou e continua, porque morreu o corpo, o corpo físico do Cristo. Jesus desencarnou, mas o seu legado, tudo que ele deixou continua para sempre, porque são ensinamentos de vida eterna, que trouxeram muitas modificações, mexeram muito nos alicerces íntimos de cada povo, de cada civilização, de cada cultura. Então vamos para o prefácio. De todas as liberdades, a mais inviolável é a de pensar, que abrange a consciência. O nosso pensamento, a nossa consciência, ela é livre. Nós temos livre-arbítrio para isso. Então, ninguém tem o direito de tirar de nós a liberdade de pensar. Nenhum homem, seja na posição social que ele esteja. Porque Deus não faz isso, Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Então, o homem tem o direito de pensar e de escolher livremente. Lançar alguém anátema, quer dizer maldição, repreensão, sobre os que não pensam como ele, é reclamar para si essa liberdade e negá-la aos outros. É violar o primeiro mandamento de Jesus, caridade e o amor ao próximo. Como eu posso querer liberdade e tirar do outro? Como eu posso querer escolher e achar que o outro, privar o outro disso? Seja em qualquer área da nossa vida. Se o nosso pensamento, a nossa consciência, ela é livre. Perseguir os outros por motivo de suas crenças é atentar contra o mais sagrado direito que tem todo homem, o de crer no que lhe convém e de adorar a Deus como o entenda. E a gente vai ver hoje muita perseguição ainda. A gente vai ver hoje pessoas achando que tem o direito de tirar a liberdade de escolha religiosa, os preconceitos, a intolerância religiosa. E se temos essa imensidade de religiões, de crenças, é porque é uma necessidade, porque senão Deus não deixaria. E aí uma palestrante trouxe uma analogia bem bacana sobre religião, que fala que a religião é uma janela onde cada um vê Deus. Deixa cada um escolher a sua janela para ver Deus. Porque qual é o papel da religião? É tornar o homem melhor e conduzi-lo a Deus. Se ela está fazendo esse papel, ela está cumprindo com a missão dela aqui na Terra. Não importa se é evangélico, é protestante, católico, umbandista, candomblessista, espírita, budista, tantas denominações, janelas que cada um pode escolher para ver Deus. Se há essa necessidade, se há essa permissão de Deus, quem somos nós para dizer que a minha é melhor e a tua não? Constrangê-los a atos exteriores semelhantes aos nossos é mostrarmos que damos mais valor à forma do que ao fundo, mais às aparências do que à convicção. Nunca a abjuração, quer dizer, nunca fazer com que alguém renegue, renegue alguma coisa, renegue a sua religião. Nunca a abjuração forçada deu a quem quer que fosse a fé, apenas pode fazer hipócritas. Porque eu posso fazer com que a pessoa escolha a minha religião, mas aí é só o exterior, são os cultos exteriores. Dentro dela, ela tem a fé e a crença em outra coisa, em outra religião, em outra denominação. Então, eu fazer com que aquela pessoa desista daquela religião porque é meu marido, é meu filho, é meu companheiro, é meu empregado, seja quem for, eu estou criando o quê? Hipócritas. Porque por fora ele está adorando e seguindo porque há um interesse. Eu forcei algo para ele mudar. Mas dentro de si, a criatura ainda traz a crença em outra religião. E muitas vezes o que acontece? Chega a um determinado ponto, ela abandona, porque não está no âmago do seu ser, na essência, não é a janela que ela escolheu para ver Deus. É um abuso
da força material que não prova a verdade. A verdade é senhora de si. Convence, não persegue, porque não precisa perseguir. A verdade ela não precisa forçar ninguém. Divaldo, numa conferência, ele fez uma referência a um filósofo, Marcos Túlio Cícero. Olha que bacana que o Marcos fala. A história, ou o tempo, é a pedra de toque que desgasta o erro e faz brilhar a verdade. Então, o tempo, a história faz com que as verdades se mostrem, tanto para a coletividade como para nós. Então, a verdade ela vai sempre prevalecer e surgir, seja as nossas verdades íntimas, como as verdades que são pregadas em cada lugar. Então, confiemos no tempo, confiemos na história, confiemos que existe uma programação espiritual para cada religião ou crença que aqui existe. Tudo está sob um comando divino. O espiritismo é uma opinião, uma crença. Fosse até uma religião, por que se não teria a liberdade de se dizer espírita, como se tem a de se dizer católico, protestante ou judeu, adeptos de tal ou qual doutrina filosófica, de tal ou qual sistema econômico? Essa crença é falsa ou é verdadeira? Se é falsa, cairá por si mesma, visto que o erro não pode prevalecer contra a verdade, quando se faz luz nas inteligências. Se é verdadeira, não haverá perseguição que a torne falsa. Qual é o tríplice aspecto da doutrina espírita? Ciência, filosofia e religião. Então, nós podemos dizer, quando passa lá o censo, qual é a sua religião? Eu sou espírita. Muitos de nós temos a dificuldade de assumir essa posição, achando que vai ser bem visto, que a doutrina espírita não é uma religião, como eu já vi companheiros colocarem, conhecidos colocarem. Mas a doutrina tem esse aspecto, ela traz o aspecto religioso quando fala de Deus, quando traz o ensinamento do Cristo. Então, sim, nós podemos dizer sem ter vergonha, sem ter... E é uma caridade explicar também que a doutrina espírita, nós somos cristãos, estudamos o Evangelho do Cristo. É uma caridade divulgar a doutrina espírita. Não você forçar alguém a aceitar suas convicções, forçar alguém a aceitar a reencarnação, as múltiplas vidas. Não, é você levar o quê? O ensinamento moral que a doutrina espírita nos traz. Porque muitas vezes aqueles irmãos não estão em condições de entender essas colocações da doutrina espírita, mas a parte moral, o ensinamento do Cristo, todos nós, é algo que não vai infligir dificuldade para ninguém entender, os ensinamentos moral do Cristo. Então, sempre o que é falso cairá, sempre a verdade vai prevalecer. Se é verdadeira, não haverá perseguição que o torne falso. Um dia, a pedra de toque, que é o tempo e a história, mostrará a luz sobre todas as religiões. E tudo aquilo que a gente acha que é falso ou que a gente acha que é verdadeiro. A perseguição é o batismo de toda ideia nova, grande e justa, e cresce com a magnitude e a importância da ideia. Então, no começo do Espiritismo, havia-se muita perseguição. Kardec começa aqui falando sobre isso. O Espiritismo foi perseguido de todas as formas. Teve lá o Auto de Barcelona, o Auto de Fé, em que mais de 300 livros foram queimados. E eles queriam colocar na justiça, revidar, correr atrás dos gastos, porque foram dinheiro que foi gasto. E o que os espíritos falaram para Kardec? Não se preocupe, deixa, porque mais divulgado será o espiritismo, porque vai aguçar o interesse. Então, a perseguição houve desde lá do começo do espiritismo, nos trouxe Kardec. Então, se combate mais o interesse, que uma doutrina que mexe com certas situações abala mais o interesse do que a convicção daquelas pessoas. Elas podem até achar que aquilo ali tem um fundo de verdade, mas se mexer no seu interesse,
se vai mexer nos alicerces ali que estão tudo organizado, aí a perseguição se torna maior. O furor, quer dizer, a cólera, e o desabrimento, quer dizer, a rudeza dos seus inimigos, são proporcionais ao temor que ela lhes inspira. Tal a razão porque o cristianismo foi perseguido outrora e porque o espiritismo é hoje, com a diferença, todavia, de que aquele foi pelos pagãos, enquanto o segundo foi pelos cristãos. O cristianismo foi perseguido pelos pagãos, que ainda não conhecia os ensinamentos do Cristo, e ensinamentos difíceis. Dá outra face, perdoa seus inimigos, que mexeu ali com interesse, com que estava tudo certinho, organizado ali. E o espiritismo por nós, pelos cristãos, porque também tiveram dificuldade de aceitar uma doutrina que veio sendo trazida pelos espíritos. Então são interesses que acontecem. Uma doutrina que é para nós iluminação de consciência, mas que para eles era algo pernicioso porque mexia nos interesses da época. Passou o tempo das perseguições sangrentas, é exato. Contudo, se já não matam o corpo, torturam a alma, atacam-no até nos seus mais íntimos sentimentos, nas suas mais caras afeições. Lança-se a desunião nas famílias, excita-se a mãe contra a filha, a mulher contra o marido, investe-se mesmo contra o corpo, agravando-se-lhe as necessidades materiais, tirando-se-lhe o ganha-pão para reduzir pela fome o crente. Então, no capítulo Estranha Moral, Jesus nos traz uma passagem que não vim trazer a paz, mas a divisão de ideias, do que é novo, quando Jesus veio trazer o seu ensinamento. Hoje, nós muitas vezes criamos as dificuldades, a intolerância religiosa, porque nos achamos em situações melhor do que o outro, nas escolhas nossas mais assertivas. E aí muitas vezes a gente coloca pessoas uma contra a outra. Há violência sim, física. Antigamente os cristãos iam para a arena, era algo muito sangrento. Hoje é mais sutil, são as perseguições que a pessoa acaba perdendo o emprego porque é de uma religião não aceita. Hoje as famílias entram em conflito porque um quer ser protestante, o outro quer ser espírita, e aí não há um respeito mútuo, porque ninguém perde o amor, a amizade de uma hora para outra só porque um escolheu ser de uma denominação e outra do outro. Ninguém se torna melhor ou pior por conta disso. Mas a gente faz o quê? A gente cria as divisões. A gente cria, você é bom, você é salvo, você é de Deus. Mas nós somos filhos de quem? Todos nós? De Deus. Irmãos de humanidade. Mas nós realmente não vivenciamos isso muitas vezes. Porque nós separamos por grupo aqueles que são afins a nós. E aí, quantas perseguições religiosas, principalmente para os nossos irmãos, né, com ensinamentos afros, né, de não poder entrar no Uber, porque ela está trajada com a roupa da sua religião, ser mandada a sair do Uber, por ser dispensada ou por não ser aceita, e aí vai. Ainda trazemos dentro de nós esse orgulho, essa vaidade, essa prepotência de nos acharmos em condições melhores do que o outro, de escolha e de credo. Se Deus permitiu que cada um tivesse escolha, porque a necessidade espiritual de estarmos cada um no seu lugar. E está certo, e é assim mesmo, porque a verdade se fará para todos nós. A melhor religião é aquela que criar melhores seres, melhores homens para o bem, melhores homens de bem. Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos e não vos procurariam ferir. Constitui uma prova para a vossa fé, porquanto pela vossa coragem, pela vossa resignação e pela vossa paciência que Deus vos reconhecerá entre os seus servidores fiéis.
a cuja contagem ele hoje procede para dar a cada um a parte que lhe toca segundo as suas obras. Então, tenhamos confiança e sejamos assertivos. Sim, eu sou espírita. E mostrar tudo que o espiritismo de bom nos traz como iluminação. Mas também respeitar a escolha do nosso companheiro. Porque não adianta eu ser espírita se eu estou em contenda com o outro. Não adianta eu me dizer cristão se eu olho para o outro e vejo inimigo de religião. Porque a gente vai ver que acontece assim: primeiro se nega uma doutrina nova. Se nega, não é mentirosa, não existe. Depois, objeção. Depois se ridiculariza. Conforme aconteceu com o espiritismo, conforme como aconteceu até com o cristianismo. E depois as ideias são aceitas. A maturidade acontece, a verdade se mostra. Então, espíritas, não vos aflijais. E sejamos sinceros quando a gente disser, sem ter medo e nem vergonha: eu sou espírita. A exemplo dos primeiros cristãos, carregai com altivez a vossa cruz. Crede na palavra do Cristo que disse: bem-aventurados que sofrem perseguição por amor da justiça, que deles é o reino dos céus. Não temais os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Ele também disse: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos fazem o mal, e orai pelos que vos perseguem. Mostrais que sois seus verdadeiros discípulos, e que a vossa doutrina é boa, fazendo o que ele disse e fez. Não nos esquecemos também que também tem os espíritos desencarnados, inimigos do espiritismo, que muitas vezes vai fazer o quê? Que o grupo que trabalha em prol entre em conflito, que as coisas não aconteçam, porque a gente abre brecha para isso. Existem os inimigos do espiritismo também, desencarnado. E a prece, a oração vai nos fortificar para que a gente não abra brecha e também para que eles consigam ver a verdade. Quantas vezes a gente tem aí os nossos encontros, e a Comérgica da Mocidade e vários outros, e vem mensagem de espíritos que não se agrada daquele encontro. Mas a gente tem que orar por esses irmãos para que a verdade venha. Esse é o papel nosso. Essa é a verdadeira caridade. É fazer que a luz venha, não fazer com que ele se afaste. Porque espírito é imortal, gente. Ele não acaba, ele não se afasta, ele não morre, ele sobrevive. E ele tem que ser esclarecido. A perseguição pouco durará. Aguardai com paciência o romper da aurora, pois que já rutila no horizonte a estrela d'alva, já brilha no horizonte. Kardec nos trouxe essa mensagem. Mas nós já temos a liberdade de fazer estudo espírita, palestra. Quantos companheiros romperam para nós esse caminho, que era difícil. Muitos espíritas tinham passagem na polícia para abrir uma casa espírita. Quantos empreendedores espíritas abriram caminho para nós? Nós temos até alguns aqui, deixa eu ver se eu escrevi o nome deles. Não escrevi o nome deles aqui, mas vamos lá. Bezerra. Vamos lá, Bezerra de Menezes, doutor Bezerra de Menezes. Nós temos também Chico Xavier. Nós temos Divaldo, que abriu brechas, que abriu caminho para nós. E muitos outros que eu anotei, mas meu papelzinho não ficou aqui. Mas esses tantos espíritos que abriram caminho para o espiritismo, para que a gente hoje tivesse aqui liberdade de escolher, de falar, de abrir a porta para a reunião pública, que console e esclarece. Esse é o papel do espiritismo. Então, que a gente tenha gratidão a esses irmãos. São inúmeros, que eu não poderia nem estar citando um de tantos que abriram caminho aí para nós. E, para terminar a nossa prece, para que a gente entenda que se a gente não consegue ainda fazer, que a gente possa orar para fortalecer, para fortalecer quem ainda está do nosso lado e para iluminar o caminho daqueles que ainda não entendem. Que cada um tem direito à escolha, cada um tem direito a ver Deus da forma que achar melhor e que melhor acalmar o seu coração. Senhor, Tu nos disseste pela boca de Jesus, o Teu Messias: bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai aos vossos inimigos, orai pelos que vos persigam.
E Ele próprio nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Seguindo esse exemplo, meu Deus, imploramos a Tua misericórdia para os que desprezam os Teus sacratíssimos preceitos, únicos capazes de facultar a paz neste mundo e no outro. Como Cristo, também nós te dizemos: perdoa-lhes, Pai, que eles não sabemos os que fazem. Perdoar a ignorância, perdoar a falta de conhecimento de cada irmão que passa no nosso caminho, entendendo que todos nós somos filhos de Deus e vamos precisar também que alguém tenha benevolência e indulgência e nos perdoe em algum momento da nossa caminhada. Dá-nos forças para suportar com paciência e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, seus escárnios, injúrias, calúnias e perseguições, principalmente quando for ao nosso lado, de alguém que a gente queira bem, daquele que a gente convive. Que a gente aprenda a conviver com isso, respeitando, mas esclarecendo quando for necessário. Não perdendo a amizade, não achando que aquela pessoa não é de Deus, mas entendendo que cada um está num entendimento e numa jornada. Isenta-nos de toda ideia de represálias, visto que para todos soará a hora da justiça, hora que esperamos submissos à Tua santa vontade. Que a vontade de Deus sempre prevaleça, que a gente seja sempre um trabalhador fiel, mas acima de tudo, que a gente tenha a caridade de entender que cada um tem um direito de escolha e que todas as eleições são necessárias para o homem, porque se assim não fosse, Deus não permitiria. E que a gente continue as nossas preces, as nossas orações, a envolver a toda a humanidade. Que Jesus esteja conosco hoje, agora e sempre. Um bom dia para todos. Agradecemos a nossa irmã pelo estudo e nesse instante, Senhor, lhe pedimos o seu amparo para esses irmãos que aqui estão, que eles possam receber desses amigos maiores o bálsamo, o refrigério, os fluidos que salutares para compor o seu corpo físico e espiritual, trazendo harmonia a cada célula do seu corpo, restabelecendo a paz interior. E agradecido, Senhor, também estamos por essa oportunidade que nos deste de estarmos aqui hoje reunidos, estudando um pouco mais desse Evangelho que traz tanta paz aos nossos corações. Agradecidos estamos e pedimos também, Senhor, que essa paz possa envolver todo o nosso planeta Terra e aonde haja sofrimento, que possa ser encaminhado o irmão da luz, balsamizando os corações aflitos, os corações descrentes, que eles possam abrir a sua mente para conhecer a Tua Palavra. Ampara, Senhor, a todos nós, hoje e sempre. Graças a Deus. Muita paz a todos e que possamos estar aqui reunidos na próxima semana. Centro Espírita Luz e Caridade de Santa Cruz. Retorno presencial desde janeiro de 2022. As nossas reuniões públicas de quinta-feira, às 9h30 e sexta-feira, às 20 horas, retornaram presencialmente nos dias 6 e 7 de janeiro de 2022, seguindo os protocolos sanitários e conforme a capacidade de espaço, mantendo-se o devido distanciamento. Sugerimos que as pessoas levem suas garrafinhas de água. Não está havendo evangelização infantil nesses dias, devendo as crianças ficarem sentadas junto com seus responsáveis. Estudos presenciais ou online. Inscrições pelo formulário. Estudo sistematizado da doutrina espírita. A partir dos 22 anos. Presencial aos sábados, das 16h30 às 18 horas. Iniciou-se em 5 de fevereiro de 2022. Online, às segundas e quartas quintas-feiras, das 20 às 21 horas, iniciou-se
em 10 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Juventude, dos 13 aos 21 anos, presencial aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de fevereiro de 2022. Evangelização Espírita da Infância e da Família, presencial para crianças de 3 a 12 anos, pais e responsáveis, aos domingos, das 10 às 11h30. Iniciou-se em 6 de março de 2022.